Hey, você aí do outro lado! Hoje eu quero te apresentar alguns livros que foram responsáveis por mudar o rumo da minha vida. Se você está aqui, provavelmente você acredita no poder transformador da literatura. Por isso, no vídeo de hoje, não vou apenas compartilhar os títulos dos livros, mas sim como eles me impactaram profundamente e talvez possam fazer o mesmo por você. Bem-vindo ao Mesa de Cabeceira, uma conversa entre ideias, livros e silêncio. O primeiro livro da nossa lista é Cultura, um conceito antropológico. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, vou colocar aqui na tela. É um livro do professor Roque de Barros Laraia, um grande antropólogo brasileiro, lecionou na Universidade de Brasília. Esse livro eu tive contato pela primeira vez quando eu ainda cursava História. Se você não conhece a minha história, hoje em dia eu sou compositor e também escritor. Trabalho com música para TV e jogos, escrevo, vou lançar meu livro infantil no final do ano, estou escrevendo um romance infanto-juvenil no momento. Mas antes de tudo isso, eu fiz um ano de física na UNB, mas acabei abandonando, fiz um semestre de psicologia e depois fiquei 2 anos e meio no curso de História antes de mudar para música. E no curso de História eu tive uma aula de Antropologia, Introdução à Antropologia. Vou ler rapidinho um pouquinho da sinopse para vocês entenderem. Ele é uma introdução ao conceito antropológico de cultura, realizada de forma didática, clara e simples. Então a primeira parte do livro, ele explica o conceito de cultura a partir de manifestações iluministas até autores modernos. Interessantíssima essa primeira parte. E a segunda parte, ele procura demonstrar como a cultura influencia o comportamento social, diversifica enormemente a humanidade apesar de sua comprovada unidade biológica. Aqui ele traz a cultura na segunda parte, mas como realmente é bem didático, realmente até pelo título, como um conceito da antropologia. Então a gente começa a enxergar a sociedade de uma maneira diferente. A gente começa a enxergar o poder da cultura e aqui ele afirma no texto que para sermos seres humanos, né, a gente precisa de cultura. A cultura é que nos diferencia essencialmente dos outros animais. Esse livro é muito interessante porque ele é super didático para quem está iniciando no estudo da antropologia. No meu caso, eu estava fazendo curso de História e era essencial ter essa abertura. Esse livro eu digo que ele mudou a minha visão de mundo, porque eu sou uma pessoa que vem da cidade do interior de Goiás, uma cidade não é tão pequena assim, mas com um pensamento de cidade interior, então um pouquinho mais fechado. E quando eu li esse livro, ele justamente expandiu os meus conhecimentos, expandiu a minha mentalidade, a minha visão de mundo, né? Então, porque ele traz diversos aspectos de diferentes culturas, diferentes tribos ao redor do mundo, vários exemplos de como a cultura tem um impacto fundamental na nossa sociedade, em como a sociedade é moldada e etc. Então é um livro muitíssimo interessante e principalmente se você quer expandir um pouco a sua mente, expandir o seu conhecimento sobre a sociedade humana, eu acho que é uma ótima introdução. É um livro super baratinho, bem baratinho, fininho, 120 páginas, ele é pequeno, então ele é bem pequenininho, ele é do tamanho do Kindle assim, tá? Ele é bem pequenininho mesmo. Então você vai ler ele super rapidinho e você provavelmente você vai adorar porque ele é super didático, então é um livro muito fácil de ler. Não é um livro acadêmico, sabe aqueles livros acadêmicos super difíceis, né? Que é difícil de propósito? Ao contrário, o professor Roque de Barros Laraia faz um livro fenomenal, indico muito a edição da Zahar, a editora Zahar sempre faz um trabalho fenomenal, eu adoro os livros da editora Zahar, recomendo muito. Então, Cultura, um conceito antropológico. O próximo livro da lista é um livro agora de ficção. A gente começou com de não ficção, a gente fala de A Escolinha do Mar. Esse aqui, na verdade, é só para representar todos os trabalhos da Ruth Rocha. Ruth Rocha é essa autora brasileira maravilhosa, né, que escreve livros infantis. Então eu li muitos livros dela na época, né? Não sei se era coisa da época ou se hoje em dia ainda se lê muito na escola, ali nos anos que a gente começa a solidificar a nossa leitura, né? A nossa aprendizagem, a capacidade da leitura. Então esse livro aqui foi um dos livros fundamentais, tem vários outros que eu lia muito. Então o que eu coloco aqui como mudança na minha vida é que me fez querer
contar as minhas próprias histórias ainda quando criança. E também me fez ter um interesse muito grande por histórias fantásticas e diferentes. Aqui na Escolinha do Mar, a gente tem esse tubarãozinho aqui, que é o nosso protagonista, e aí ela apresenta todo o universo marítimo em volta da escola, os seus amiguinhos, e claro, um livro infantil tem uma lição de moral, ele tem que aprender alguma coisa no final. Então é um livro muito legal, eu lembro de ter lido esse livro assim centenas de vezes, né? E eu acho ele muito importante na minha trajetória, e se você tem filho pequeno, eu aconselho muito incentivar eles à leitura. Na minha casa eu sempre fui incentivado à leitura, não só pela escola, que fez esse trabalho de forma bem legal, mas também dentro de casa. E se você é pai, mãe, por favor, recomende livros assim para crianças de 5, 6 anos, só coloca elas para ler sozinha. Eu, quando era criança, esses livros, eu dormia com os livros. Os livros faziam parte realmente do meu dia a dia, como se fosse um brinquedo, um ursinho de pelúcia que a criança não larga. Os livros eram essa coisa que eu tinha, que eu não largava de jeito nenhum, eles sempre estavam comigo. Mesmo sendo alguém que jogava videogame também bastante, os livros sempre estavam presentes. Até hoje eu durmo com o livro do lado. É uma coisa que realmente me traz muito conforto. Então esses livros aqui foram muito importantes nessa concepção da criatividade. Eu nem sabia o que era criatividade na época e fiquei maluco com as possibilidades que a gente podia contar histórias só com palavras e ilustrações, né? É um livro maravilhoso da Ruth Rocha, aconselho qualquer um. Mas se você ainda encontrar a Escolinha do Mar, você, como adulto, vai ficar maravilhado com a história. E se você tiver filhos, crianças ao seu redor, leia para elas, que elas vão adorar esse livro aqui. Espero que elas tenham esse hábito, comecem a criar o hábito de leitura desde criança. Então esse livro foi fundamental para mim. Se eu achar o link, eu vou colocar no primeiro comentário fixado o link meu link de afiliados da Amazon, né? Que se você comprar por ele, você não paga nada mais e ajuda o canal. Então se eu encontrar, eu vou deixar o link para vocês também dele lá. Próximo livro, aí agora a gente já vem aqui na parte, a questão da escrita, né? Como eu me tornei, acendeu aquela chama da escrita literária, para escrever, né? Quando surgiu essa vontade de ser escritor de fato. Desde que eu sou pequeno, eu sempre quis contar histórias. Como eu disse, esses livros infantis, como Escolinha do Mar, eles colocaram na minha cabeça essa coisa de querer contar histórias diferentes. Então, desde pequeno mesmo, tenho até hoje guardado um outro livro que eu fiz do começo ao fim, né, que eu escrevi histórias infantis. Eu tinha até feito um alfabeto com cada letra dos animais. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era criar histórias. E fazia quadrinhos, etc. Então, o meu tempo livre era tentando contar histórias desde pequeno. E aí fui fazer música e achei outras formas de contar histórias, que foi com a música. E aí uns 5 ou 6 anos atrás, se não me engano, eu entrei em contato com esse livro aqui, sobre a escrita do Stephen King. Ainda quero ter minha versão física dele. Esse livro foi Eduardo Spor, que apresentou num podcast, acho que foi algum Nerdcast que eles fizeram sobre Stephen King. E aí eu ouvi esse Nerdcast, fiquei maluco com esse livro, o Dudu falou muito bem desse livro, e fui atrás, e acho que eu fui ler ele depois ainda, foi uns 5 anos depois eu fui ler Sobre a Escrita. Sobre a Escrita é um livro que Arte em Memórias, é a tradução da Suma, muito boa tradução, muito boa edição. Esse livro, Stephen King, tem uma primeira parte que ele é bibliográfica, ele escreve sobre a vida dele desde criança até ele se tornar um autor renomado, e a segunda parte ele realmente fala sobre o ofício da escrita, seu processo criativo e como ele enxerga a escrita, e algumas dicas também. Então esse livro foi responsável por me acender a chama de querer ser escritor. Essa chama já havia sido acendida, como eu disse, desde criança, mas ela volta quando eu leio sobre a escrita, depois que o Dudu, o Eduardo Spor, fala sobre isso no Nerdcast. E aí por causa disso, eu comecei a escutar também o podcast do Eduardo Spor, que é o Mini Pod Literário, que também é outra parte fundamental da minha vida, que mudou tudo, na verdade, né? E aí, esse livro, você vê a história do Stephen King, que era um pé rapado, um Zé Ninguém, vinha de uma família pobre, teve que trabalhar desde criança em fábrica e etc. E aí foi fazer curso de letras em inglês, porque ele amava ler e contar histórias desde pequenininho. E virou um professor, e só depois dele ter filho, passar por várias situações complicadas, financeiramente falando, né? Ele consegue vender um livro, né? Depois de muito tempo, que é o Carrie. E aí é o primeiro cheque dele adiantado, ele precisava de dinheiro para comprar remédio, não tinha, então
a escrita realmente o salva. E é uma história inspiradora porque ele está entre aí o 0,001% da população que vem de lugar nenhum, sem privilégio, sem oportunidade e consegue alcançar o sucesso dentro de uma carreira que é tão complicada quanto a literatura. Então, para mim foi realmente algo inspirador. Indico muito, se você é um aspirante a escritor, tem esse bichinho dentro de você dizendo para você escrever um livro, vai ler sobre a escrita que você vai ficar super inspirado, tá? O link vai estar aí também embaixo. O próximo tem a ver com a leitura, que é um hábito tão importante na minha vida e eu acredito de muitas pessoas que acompanham esse canal ou que acabaram batendo, esse vídeo acabou chegando em você pelo algoritmo do YouTube. Eu já falei bastante, quem acompanha o canal, do Hobbit aqui. É o meu livro favorito da vida. Então eu vou trazer aqui em quarto lugar, né, é uma lista de 7 livros mais ou menos, porque a gente tem esse Senhor dos Anéis enfiado aqui no meio. Eu trouxe o Hobbit e o Senhor dos Anéis juntos. Por quê? Eu ganhei o Senhor dos Anéis, tem anotado aqui, da minha madrinha no meu aniversário de 16 anos. Então eu ganhei esse livro em 2006. Ganhei o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, porque eu era fanático pelos filmes e minha madrinha sempre foi uma das pessoas que me incentivou a leitura. Não só meus pais, mas a minha madrinha e minhas primas foram muito importantes nessa parte da minha vida também, como incentivo à leitura. Elas sempre leram muito e eu ficava fascinado com isso. Mas eu não li na época. Não sei por que eu não li na época. Acho que era a época ensino médio, né? Muita coisa acontecendo, estudando para vestibular. Não cheguei a ler o livro na época. E aí, a minha esposa me deu esse livro no Dia dos Namorados em 2012, 6 anos depois. E aí eu estava tinha saído do curso de História, indo para Física e etc, para Música e toda aquela coisa, e fazia um tempo que eu não lia, aqui eu estava com mais ou menos 21 anos. Eu tinha parado de ler. Eu lia tanto quando criança e adolescente, que era um hábito de leitura muito forte, parei. Acho que todo mundo tem esse momento, que quando entra na universidade, para de ler, porque tem que ler tanta coisa. O curso de História você lê muito, em torno de 150, 200 páginas por semana, é um absurdo. Era muita leitura, claro, é muito bom, a gente, né, acaba aprendendo muita coisa, mas era uma loucura. E aí eu me separei um pouco da leitura de ficção. E quando eu ganhei esse Hobbit, da Michelle, a minha esposa, eu falei, eu vou ler esse negócio. E ali o Hobbit, numa sentada só. E isso me acendeu a chama de volta de ler livro de ficção e voltar a ser um leitor, não só um leitor de não ficção, como eu já fazia no curso de História, mas um leitor de ficção. Então o Hobbit é fantástico. O Hobbit é a história super simples, para quem não conhece. A gente tem um Hobbit, o Bilbo, e ele tá pacato na vila dele, tranquilinho ali no condado. E um bando de anão e o mago maluco, que é o Gandalf, chegam para ele e falam, nós vamos roubar um tesouro, a gente precisa de você porque você tem cara de ladrão. E aí ele embarca numa aventura super leve, né? Uma aventura muito legal. Se você já é mais velho, você vai adorar. Se você tem filhos adolescentes, crianças, 10, 11 anos, também é uma leitura super recomendada. E aí emendei no Senhor dos Anéis, por isso que eu trouxe aqui esses 2 livros juntos. E depois eu fui ler A Duas Torres, Retorno do Rei. Mas é porque o meu livro favorito da trilogia do Senhor dos Anéis é A Sociedade do Anel, é o que eu mais gosto. Então esses 2 aqui são responsáveis por me trazer de volta à literatura. Essa coisa que eu adorava tanto, eu fiquei um pouco afastado da literatura de ficção, de fantasia. E só um disclaimer, a minha parte favorita do Senhor dos Anéis é a parte que todo mundo odeia, né? Ou que as pessoas não gostam muito. Eu gosto muito. Para mim, a minha parte favorita do Senhor dos Anéis, até que eu já reli algumas vezes, é até quando os hobbits encontram Aragorn. Eu gosto muito dessa parte do Tom Bombadil, adoro Tom Bombadil, adoro quando eles encontram as criaturas tumulares. Para mim, essa parte é magnífica, que são as primeiras 200 páginas do livro. Eu acho muito legal. Para mim é fantástico, é bem a continuação do Hobbit, né? Depois dessa parte, o tom do Senhor dos Anéis muda um pouco, né? Fica mais sério e mais maduro. Até esse momento é uma coisa bem mais infanto, mais juvenil, né? Mais juvenil, eu diria. Próximo livro da lista, Metamorfose. Opa, de cabeça para baixo. É tanta loucura esse livro que até tá de cabeça para baixo. Metamorfose, de Franz Kafka. Esse livro é maravilhoso, ele é muito importante aqui já de certo modo na minha promissora, vamos dizer assim, carreira literária, porque ela ainda está no começo, que esse livro aqui, quando eu consegui
o meu primeiro contrato, né, do livro infantil que eu vou lançar no final do ano pela editora Saíra Editorial, eles gostaram do livro e tal, a gente fechou o contrato, e aí vem a edição do livro, né? E o editor Felipe, ele pediu para eu ler o Kafka, perguntou se eu já tinha lido, se tinha sido influência pro livro. Eu falei, não foi, eu nunca li. E aí ele falou, lê e muda de acordo com o que você lê. Eu quero que você mude o começo e o final, depois que você lê Metamorfose. E aí eu li o livro numa sentada, eu acho que foi o livro mais rápido que eu li na minha vida. Eu li acho que em 1 ou 2 dias, muito rápido, eu li no metrô. E eu fiquei maravilhado com a escrita da Metamorfose. Então, além dele ser importante, porque ele mudou o meu livro para melhor, que vai ser lançado no final do ano. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver próximo da data de lançamento. Vai ter evento de lançamento e tudo mais. E também ele me ensinou muito sobre escrita, de uma forma orgânica, né, e natural. Eu vi aqui possibilidades que eu não tinha visto em outros livros, né? O Kafka, ele tem uma escrita magistral e também ele tem uma escrita de frases longas, né? Um parágrafo inteiro, só uma frase, usa super bem pontuação, né? Essa tradução está muito legal, do Modesto Caroni, aqui da Companhia das Letras, e o Kafka faz um uso muito bonito, né? E muito bem feito de construção de frases, da ação que está acontecendo em cena, da pontuação, da estrutura gramatical, a brincadeira que ele consegue fazer com as palavras que ele tem tanto domínio, né? E isso eu estou falando que eu li a tradução em português. Então, provavelmente no original, em alemão, deve ser uma experiência maravilhosa também. Então, eu recomendo muito a Metamorfose. A história é super simples em termos de plot. Você tem um Gregor que, de repente, após sonhos e um pesadelo maluco, ele acorda transformado num inseto e ele tem que lidar com isso. Então, tem várias camadas nesse livro. É um livro que você consegue ler eles várias vezes e ter diferentes interpretações dependendo do momento da sua vida. Então, esse livro, para mim, é fabuloso, mudou muito como eu enxergo a escrita. Ele, junto com o livro O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. São 2 livros que mudaram como eu enxergo a literatura, porque apesar de ter lido alguns clássicos quando adolescente, no ensino médio, fazia muito tempo já não lembrava o poder que os clássicos têm também na literatura. O próximo livro é Como Contar Histórias, da Ursula K. Le Guin. A gente está quase no final da lista. Esse livro aqui, eu praticamente acabei de terminar ele, agora que eu estou gravando esse vídeo. Acabei de ler o último capítulo, que é o 10º capítulo do livro. Esse livro aqui, da Ursula Le Guin, chama Como Criar Histórias, um guia prático para escritores. Foi lançado ano passado pela editora Seiva, que faz um trabalho muito legal de tradução e de edição. Esse livro aqui, ele é sobre escrita, mas diferente do Stephen King, são dicas muito práticas sobre escritas, em que ela até toca no assunto sobre gramática, tempos verbais, estruturas, narrativa, etc. A Seiva faz uma tradução muito legal em adaptando e colocando notas quando tem algumas coisas que são mais específicas do inglês, eles tentam trazer essa noção para nós no português. Então é um livro muito legal, por quê? Por que mudou a minha vida? Porque eu estou reescrevendo o meu primeiro romance, né, infanto-juvenil, e nessa reescrita eu li esse livro, né, junto com ele. E muita coisa do que eu alterei e consegui enxergar os meus erros foi através desse livro aqui. Ele me ensinou muita coisa, coisas que eu não tinha nome. Por que isso aqui está errado? Eu não sei por que isso aqui parece errado. Eu não sabia porque parecia tão errado. E aqui eu descobri os termos e como consertar essas coisas. Então é muito interessante. Esse livro é muito, muito bom. E não só para quem quer escrever um livro, não. Esse livro é bom também para quem está querendo escrever uma redação melhor, quem quer fazer um texto para as redes sociais melhor, criar uma newsletter. Qualquer tipo de escrita, esse livro eu acho que vale muito a pena. Para quem quer escrever um livro de não ficção, um livro autobiográfico, ela toca em todos esses assuntos. É um livro muito bem escrito. Ele tem 10 exercícios práticos aqui, que eu fiz quase todos, faltam só alguns por fazer, porque são exercícios que eles demandam um certo tempo e concentração. Então, se você está buscando um livro que vai te ajudar a contar suas histórias de uma maneira melhor, Como Criar Histórias, da Ursula K. Le Guin. É maravilhoso. E vamos lá para o último. O último é polêmico, por isso que ele ficou por último, e na verdade porque ele é que teve um impacto mais profundo na minha vida de várias maneiras diferentes. Então a gente traz aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vou trazer a Pedra Filosofal porque foi o primeiro realmente que eu li
Eu li na época, quase um pouquinho depois que ele saiu, eu acho que eu li na época que saiu o filme, que eu li ele antes do filme. Então, eu vou colocar a saga toda Harry Potter aqui, mas vou pontuar o primeiro, porque realmente o primeiro é muito bom, é uma história fechada. Se você não quer ler os 7 livros, você pode ler só o primeiro e tá tudo bem. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Por que eu tô trazendo o Harry Potter aqui? O Harry Potter, ele foi responsável, e não, isso não é só para mim, para toda uma geração, né? A geração que a gente chama de millennials, né? As pessoas aí que nasceram ali no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90. Somos essa geração aí que está com 30 anos mais. Essa geração foi acompanhada pelo Harry Potter. Aconteceu algo muito único, que aconteceu tanto nos cinemas com Toy Story. Quem viu Toy Story criança, na época que foi lançado, cresceu junto com o Andy. E talvez teve até a mesma sensação, e por isso que foi tão emocionante o final do terceiro filme. E também o Harry Potter. Quem cresceu, quem leu o Harry Potter com 11 ou 12 anos de idade, eu li com 11, 12 anos de idade. E à medida que eu fui lendo os livros, eu fui crescendo junto com o Harry Potter. Isso acho que foi algo único na humanidade, em termos de você ter uma história em que você acompanha o protagonista e ele cresce junto com você. Porque era um livro a cada ano, acho que os últimos que demoraram 2 anos. Quando eu estava no final do ensino médio, saiu o último livro, o 7º livro. E eu estava praticamente com a mesma idade do Harry e na mesma situação, vamos dizer assim. Ele estava no último ano de Hogwarts, eu estava no último ano da escola. Por que os millennials amam tanto esse livro? Essas pessoas cresceram com esse livro. Esse livro fez parte da infância delas de um modo que é difícil compreender se você não cresceu. Porque se você pegar e ler hoje o 7 de uma vez, você não vai ter a mesma sensação. Você vai gostar, é um livro muito legal, bem escrito, mas é um livro que, se você não cresceu e não teve essa sensação, essa oportunidade única de crescer com o protagonista e passar pelos mesmos dilemas, às vezes, que ele, você está lá com 13, 14 anos, primeiros interesses amorosos, ele passa por isso também, brigas na amizade, né? Travessuras que ele faz também, que você também podia fazer. Então, é um livro que ele realmente trouxe essa experiência única para essa geração. Por isso que ele é um livro que é tão importante para as pessoas dessa geração. Por isso que os meninos gostam tanto de Harry Potter. Ele foi essencial nessa, né? E principalmente a gente não tinha internet tão forte como a gente tem hoje. Então é um livro que fez companhia para os introspectivos, que é o meu caso. É um livro que me fez companhia durante a adolescência. É um livro que eu podia ler quando estava sozinho, quando não queria ir numa festa, não queria sair com os colegas, queria ficar mais quieto. Harry Potter estava lá do seu lado, o Rony, a Hermione, depende do personagem que você mais gosta. Então é um livro que fez companhia para os introspectivos, de maneira muito substancial, realmente uma presença muito forte na vida de quem viveu esse período. Então, para mim, que eu digo que ele mudou a minha vida, que realmente, primeiro foi o livro, que depois eu ler livros infantis, muito livro infantil, esse é um dos primeiros livros que eu lembro. É claro que eu já tinha lido outros livros por causa da escola, mas é o primeiro livro que eu lembro de eu ir no mercado, escolher aquele livro, porque eu comprei ele no Extra, deixei de comprar um videogame daqueles baratinhos para comprar o Harry Potter. E foi um livro fundamental, porque ele me fez ter o gosto pela literatura, assim, uma literatura que não fosse só livros infantis e mais fáceis de ler, uma literatura um pouquinho mais difícil. Então foi um livro fundamental nesse momento, e como eu disse, um livro que me acompanhou até o ensino médio, porque eu reli ele algumas vezes naquela época, a gente assistiu os filmes várias vezes, né? Então é realmente um livro que fez companhia, não só para mim, estou dando meu caso, mas acho que fez companhia para todas as pessoas que leram ele nessa geração, e ele foi responsável por criar primeiro uma legião de novos autores. Muitos autores se interessam por escrever um livro depois de ter lido Harry Potter, ter toda essa experiência que eu mencionei aqui. Muitas pessoas se interessam e amam a literatura, criam esse amor pela leitura a partir da sua leitura de Harry Potter. E se você é escritor e lê esse livro hoje com um olhar mais crítico e analítico, leia separado, porque se você ler o 7, vai ter incongruências, né, de world building, construção de universo, é uma bagunça. Mas se você ler os livros separados, isolados, como histórias únicas, principalmente A Pedra Filosofal, eu li ele ano passado como estudo. E também foi algo muito legal, porque a escrita da J.K. Rowling aqui nesse livro é uma escrita que passa muito bem o que é um bom livro para infanto-juvenil, bem escrito, com personagens cativantes, que vai fazer as crianças lerem do começo ao fim. Se você olhar hoje no mercado editorial, conversar com crianças de 11, 12 anos que estão lendo isso aqui,
eles adoram. Não é um livro que ficou no passado, é um livro que mais de 20 anos depois ainda continua cativando novas crianças. Ele não envelheceu ainda, não está um livro que parece que está no passado por causa da sua linguagem. Então é um livro, se você é escritor também, que eu recomendo muito que faça uma releitura mais crítica e analítica do que você pode tirar de bom daqui, de que é um livro infanto-juvenil bem escrito e que atende também as expectativas do adulto, porque diferente do Percy Jackson, que eu acho um livro muito legal, mas ainda assim é um livro que é muito voltado para o adolescente, esse livro aqui ele consegue ainda agradar os adultos. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi responsável por me tornar um melhor leitor, um leitor que gosta de livros e também por me ensinar muito sobre escrita para crianças e adolescentes, né? E também a construção de universo fantástico dentro de um livro só. Se você pegar 7 livros, eles não são tão bem construídos assim. Então, pessoal, esses são os livros que não mudaram apenas a minha perspectiva, mas também mudaram a minha vida. Eu tenho certeza que pelo menos um deles pode fazer o mesmo por você. Me conta aí nos comentários qual livro transformou a sua vida. Quem sabe eu não coloco na minha lista de leitura aí para o ano de 2025, porque 2024 já está lotado até a tampa. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Boa leitura, tchau!